Bora falar de velocidade. Pronto, e aqui estamos nós de novo, mais uma aula de física. Vamos aprofundar um pouco mais sobre a velocidade. Bom, a velocidade ela é a variação do deslocamento de um móvel em relação a um referencial durante um certo intervalo de tempo. A medida de uma velocidade é dada em metros por segundo, mas você sabe que está acostumado a vê-la como quilômetros por hora. O que seria a velocidade média? É a variação das grandezas finais iniciais de um movimento. Ou seja, para calcular a velocidade, basta que você pegue a distância final que o objeto se encontra e diminuir pela distância inicial de onde ele se encontrava. A mesma coisa você faz com o tempo. Você diminui o tempo final de onde o objeto se encontra pelo tempo inicial de onde ele se encontrava. Após você fazer a diferença entre essas duas grandezas, você vai pegar as respostas e dividi-las. Ficou confuso, né? Então bora melhorar isso. Eu vou passar um exemplo para você. Aguenta aí. Neste exemplo, temos um automóvel parte de uma cidade localizada às margens do quilômetro 640 de uma rodovia retilínea. 2 horas depois, encontra-se no quilômetro 860 dessa mesma rodovia. Determine a velocidade média desse automóvel. O primeiro passo é você verificar que nós temos duas distâncias. Eu tenho no início o quilômetro 640 e no fim o quilômetro 860. Como ele me deu duas distâncias e eu preciso calcular a velocidade média, eu devo fazer a diferença entre essas quilometragens. A variação do espaço vai ser o espaço final, que é 860, menos o espaço inicial, que é 640. Ao fazer a diferença dessas duas quilometragens, eu vou ter uma variação de espaço de 200 quilômetros. Vou trabalhar agora com a fórmula da velocidade média. Velocidade média, variação do espaço pela variação do tempo. Ele informou para a gente que foram 2 horas depois que o automóvel chegou no quilômetro 860. Logo, como ele partiu dessas 2 horas, significa que a variação de tempo percorrida pelo automóvel foi de 2 horas. Substituindo os valores na fórmula, eu vou ter a variação do espaço sendo 200 e a variação do tempo sendo 2. Dividindo 200 para 2, eu vou ter uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Em um segundo exemplo, você vai ter um viajante deseja completar um trajeto de 120 km com velocidade média de 60 km por hora. Sabendo que o viajante percorreu 3 quartos do trajeto à velocidade de 50 km por hora, em quanto tempo ele deverá percorrer o restante do trajeto de modo a conseguir completá-lo de acordo com a velocidade média que ele havia planejado? Como ele fala de velocidade média, vamos partir primeiro da fórmula da velocidade média. Vamos observar o texto e identificar os valores que ele está passando para a gente. Bom, ele disse que a minha velocidade média era de 60 km por hora e o trajeto percorrido era de 120 km. Então, eu vou substituir esses dois valores. Eu vou ter, no lugar do Vm, que é a velocidade média, o número 60, e no lugar de ΔS, que é a variação do espaço, eu vou ter 120. Restando para a gente calcular esse tempo que foi gasto para ele percorrer todo esse trajeto. Para encontrar esse tempo, eu faço uma troca entre o tempo que está embaixo dividindo e o 60 que está do outro lado da igualdade. Ao fazer a troca, eu vou passar o 60 para baixo, farei uma divisão entre os dois, que vai me dar um resultado de 2 horas. Esse é o tempo que leva para o viajante completar todo o percurso de 120 km. Porém, ele fala
que foram 3/4 do trajeto com uma velocidade de 50 km por hora. Então, para descobrir qual é o equivalente a 3/4 do trajeto, eu vou pegar o valor 3/4, que significa 3 dividido para 4, e multiplicar pelos 120 km. Para multiplicar, você pega o 3 vezes 120 e após isso divide por 4. Isso vai dar um resultado de 90 km. Com esse valor em mãos, você vai utilizar a mesma fórmula da velocidade para encontrar o tempo equivalente a 3/4. Coloco no lugar da velocidade média agora o valor de 50 km por hora, que foi a velocidade percorrida durante esses 3/4. Ficando assim, 50 é igual a 90 dividido pela variação do tempo. Faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente, trocando 50 com tempo, ficando 90 dividido para 50. Eu posso eliminar esses zeros, porque eu tenho zero em cima e zero embaixo, ficando assim 9 sobre 5, ou 9/5. Como eu quero um tempo inteiro, um valor mais concreto e não fracionário, eu posso dividir o 9 por 5 e ele vai me dar um valor de 1,8. Esse é o tempo que foi gasto durante os 3/4 que ele percorreu. Para determinar o tempo gasto no restante do trajeto, basta simplesmente subtrair o tempo total, que é de 2 horas, pelo tempo parcial, que foi equivalente aos 3/4, que é de 1,8. Diminuindo 2 de 1,8, eu fico com um tempo de 0,2 horas. Esse é o tempo gasto no restante do trajeto, que é o equivalente a 12 minutos. Para você chegar nesse valor de 12 minutos, basta que você faça uma regra de 3, partindo da ideia que 1 hora tem 60 minutos e 0,2 horas tem x. Você aplica a regra de 3 e você chega a um valor de 12 minutos. Espero que você tenha compreendido. Foi apenas um resumo, alguns exemplos para que você fique por dentro do conteúdo, mas não entendeu? Pega esse material que está logo aqui embaixo, ele vai te ajudar a compreender um pouco mais. Faça sempre a leitura deles antes de fazer a atividade, porque só o vídeo ou só o material não dá para você ter a ideia exata do que você tem que fazer. E não esquece, cara, eu tô aqui, é só mandar uma mensagem para mim no privado, não tem problema, tá bom? E vamos correr, né, galera? Vamos lá, a gente tem uma semana, viu? Entrega esse trabalho aí pra mim. Eu sei que você consegue. Abração, galera.